Meu nome é Cláudia Pereira, tenho 40 anos, cheguei na Igreja Universal em 2002. Fui buscar pela saúde do meu pai, mas ao ouvir a palavra percebi que quem precisava de ajuda era eu. Buscando, me libertei, fui curada de toda enfermidade física e espiritual, fui levantada à obreira e em 2009 casei com o João. Meu nome é João Alves, tenho 44 anos, cheguei na igreja viciado em maconha, bebida, e peguei firme com Deus, tive encontro com Deus e numa grande reunião que teve na igreja que eu era obreiro, eu recebi um chamado, resisti bastante, mas depois eu vi que Deus tinha um plano na minha vida. Então eu entrei na obra e já está com 24 anos na fé. Em 12 de abril de 2021, o meu esposo sofreu um AVC. Encontrei ele no banheiro caído e fiquei impactada, em choque. De imediato, após passar esse primeiro choque, esse primeiro medo, esse primeiro susto, eu fui, orei, fiz uma oração nele, ungi ele, chamei o socorro e levamos ele para o hospital. Meu esposo chegou no hospital com o lado direito todo paralisado, ele não me reconhecia mais, ele não falava mais, ele perdeu a voz, ele perdeu os movimentos. Eu tive que levar ele para a emergência de cadeiras de roda, que ele não andava mais. E ao chegar na emergência, o médico diagnosticou que ele teve um AVC isquêmico, onde um coágulo subiu para o cérebro dele e esse coágulo comprimiu tanto o cérebro dele que ele perdeu toda a parte comunicativa dele. Ele não sabia onde estava, desde um princípio, ele já saiu de casa sem saber o que estava acontecendo, sem entender o que estava acontecendo, e o médico precisou fazer um procedimento cirúrgico de emergência. Nesse procedimento cirúrgico, ele corria o risco, 90% de chance de não sair com vida, porque o médico precisaria cortar esse coágulo no cérebro dele, porque o coágulo era tão grande que o medicamento não dissolveu. Então foi necessário passar por esse processo, um processo cirúrgico que era para durar 30 minutos, durou mais de 1 hora, porque o médico fez um cateterismo para ir para o cérebro dele, cortar o coágulo e não podia tocar no cérebro e não podia de forma alguma ter uma hemorragia. Se ao tocar no coágulo ele estourasse, meu esposo não sairia com vida. E o médico me falou isso várias vezes. E essa palavra ela ficava martelando dentro de mim. Aí o diabo começou a me bombardear com medo, com pensamentos de dúvida. E se ele morrer? Como que vai ser a minha vida? O que é que eu vou falar para a família dele? O que é que eu vou falar para a minha família? Como vai ser a minha vida a partir de agora? Porque assim, o médico não me deu esperança. Então eu comecei a orar por ele. Mas imediatamente, no momento que eu comecei a orar por ele, o Espírito Santo me fez lembrar. O Espírito Santo me fez lembrar de um voto que eu fiz por ele há um tempo atrás. E me falou assim, por que você está com medo? Você não me entregou ele, por que você está tão preocupada? Vai ser feita a minha vontade, você não se preocupa que eu vou cuidar de você. Eu fiz esse voto há 4 anos atrás, decorrente de uma doença que foi descoberta no meu esposo, uma arterite de Takayama, que é uma doença autoimune, onde o médico falou que ele ia viver uma vida limitada. Ele não poderia ter uma vida social normal como qualquer ser humano. Ele não podia exercer o papel dele de pastor, pregar, falar alto, orar pelo povo, fazer movimentos bruscos, né, levantar algum peso, essas coisas, ele ia ficar limitado à vida dele. Ele ia viver uma vida muito pacata e ele não ia poder mais fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, que era pregar a palavra de Deus e levar a salvação às pessoas. Na UTI, ele ficou assim totalmente isolado, eu ficava com ele, mas ele não me reconhecia, ele não reconhecia ninguém. E esse processo foi bem difícil, porque ele acordou no outro dia, todo mundo achando que ele ia falar, que ele ia reconhecer todo mundo, e ele não me reconhecia. Ele não sabia quem eu era, ele não sabia onde estava. E o medo tende a voltar, né? O diabo tende a nos fazer lembrar do medo, do desespero. E agora, se ele não lembrar mais de você? E se ele não lembrar mais que ele é uma pessoa de Deus, que ele é um pastor, que ele prega a palavra de Deus? Porque olhando assim fisicamente, parece que ele não ia voltar a reconhecer ninguém nunca mais. Mas aí o Espírito Santo faz a gente lembrar de novo do voto, faz a gente lembrar da confiança nele,
faz a gente lembrar de palavras que a gente leu, que foi pregada, que a gente tinha que viver, tem que viver. Então eu lembrei de que tudo coopera para o bem daquele que ama Deus. E que tudo é conforme a vontade de Deus. Porque é fácil a gente pregar, difícil é a gente viver aquilo que se prega. Na prática, a palavra de Deus é isso. É a gente exercitar a fé, é a gente viver, permanecer firme, permanecer confiando na palavra de Deus quando tudo está difícil. Meu esposo teve que aprender a falar novamente, teve que aprender a ler, a escrever. E foi um processo fácil. Foram 2 meses eu convivendo com ele, cuidando dele, e ele sem conseguir se comunicar, sem me reconhecer direito, falava as coisas trocadas, ele ficava nervoso porque ele queria as coisas, não sabia se comunicar, não conseguia se comunicar, a gente não entendia o que ele falava. Uma pessoa que era totalmente independente, você vê totalmente dependente de você é muito difícil. Assim, foram momentos difíceis que eu passei dentro de mim, que eu tive que aprender a vencer a mim mesmo, a vencer os meus conflitos, a vencer os meus medos, a vencer as minhas inseguranças e para cuidar dele. Porque eu sabia que se eu não estivesse bem espiritualmente, se eu não tivesse comunhão com Deus, eu não ia conseguir cuidar do meu esposo. Porque eu tive que ensinar para ele o princípio da fé que ele não conseguia entender. Meu esposo ouvia as palavras, as pregações, parecia que era uma coisa assim que ele nunca tinha ouvido na vida. Era mesmo que ele não ouvia nada. A palavra de Deus para o meu esposo ficou algo assim... A televisão fascinava meu esposo mais do que a palavra de Deus. Uma pessoa que estava pregando a palavra há 24 anos, você vê, ela não se interessa pela palavra de Deus, era muito difícil. Mas em meio a tudo isso, eu mantinha minha confiança em Deus. Eu permanecia firme naquela palavra, que tudo coopera. E que o Espírito Santo ia fazer uma obra maravilhosa na vida dele, na nossa vida. Então, aos poucos, o Espírito Santo foi abrindo a mente dele de tal maneira que ele foi tendo compreensão da palavra de Deus. Ele foi entendendo, ele foi lendo, ele foi tendo vontade de ler a palavra de Deus, coisa que ele não tinha mais. E ele foi se esforçando, fazendo esse esforço, porque ele foi lembrando quem que ele era. O Espírito Santo foi fazendo ele lembrar quem ele era. E a primeira vez que eu vi meu esposo orar sozinho, foi uma experiência maravilhosa. Ver meu esposo orar sozinho, ver meu esposo pegar a Bíblia sozinho e ler. Sem precisar eu estar lendo para ele, forçando ele, incentivando ele a ler. Foi uma experiência maravilhosa, foi algo que o Espírito Santo me fez, me proporcionou. E eu vejo que assim, a recuperação do meu esposo foi muito mais rápida do que o que os médicos falaram. Porque a parte física é fácil recuperar, mas a memória, a parte intelectual, o médico falou para ele que seria muitos anos de processo de trabalho, ele teria que se exercitar muito. Né, que ele ia levar muito tempo para recuperar essa parte cognitiva dele, que foi o que mais foi afetado. Mas o meu esposo se recuperou rápido. Em 2 meses, meu esposo já começou a reconhecer todo mundo, já começou a fazer o que o médico falaram que ele não poderia fazer. Eu lembrei que Deus, ele disse assim, todos os profetas eu ensino. E aí eu comecei dentro de mim, não, eu vou aprender tudo de novo, tudo. Então eu comecei a ler a Bíblia, comecei a me esforçar, comecei a pegar firme com a palavra de Deus, cabeça doía, eu deixava lá e depois voltava de novo e assim foi o meu dia a dia. Na visão dos médicos, não era para o meu esposo estar aqui hoje. Eles falavam que o meu esposo não ia mais pregar, não só por conta do AVC, mas todo o histórico dele, né, do diagnóstico do arterite Takayama. O médico falou que ele ia ter uma vida limitada e após o AVC eles restringiram muito mais essa limitação, que ele não ia conseguir mais pregar, que ele não ia conseguir mais se movimentar sozinho, que ele não ia conseguir mais ter uma comunicação direta com as pessoas como ele tinha antes. O médico, quando foi fazer o exame do meu esposo, o médico saiu desesperado da sala. O médico saiu desesperado e me perguntou, como que seu esposo está vivo hoje? Aí eu falei para ele, é Deus. Ele correu e foi para a médica do meu esposo, que é a neuro, e perguntou o que é que ele tem de fato. Porque assim, olhando fisicamente, olhando o histórico dos exames, o médico falou assim, não era para ele estar vivo, não era para ele estar andando sozinho, não era para ele estar se comunicando da forma que ele está hoje.
mas contra tudo que os médicos falaram, que ele ia ter essa dificuldade, que ele ia ter limitações, hoje meu esposo não tem limitação nenhuma. Graças a Deus, hoje eu estou aqui, faço parte de um grupo, sou responsável por um grupo aqui, Solo Sagrado, e eu atendo as pessoas, falo com todo mundo normal, todo mundo sabe que eu ando bem, corro, né? Faz 1h30 correndo, pego peso, entendeu? Faço tudo que um atleta faz e graças a Deus hoje eu estou bem. De tudo isso que a gente passou, a lição que fica é a confiança em Deus. Porque quando a gente se apega à palavra de Deus, por mais difícil que seja a situação, por mais impossível que apareça aquela situação, aquele momento, por mais escuro que pareça a noite, Ele traz a luz do amanhã. E quando a gente se confia, se apega a essa palavra, Deus faz um impossível extraordinário na nossa vida. E eu vi a glória de Deus na minha vida através da transformação da saúde do meu esposo.